Muy buenos días, colegas latinoamericanos. Hoy día estamos en nuestra séptima charla, en la cual la empresa Boco, junto con la Academia Interamericana de Odontología para Pacientes Especiales, tiene el grato honor de presentar una excelente profesora, miembro de la Academia, y van a disfrutar de una excelente jornada que va a ser presentada por dos excelentes profesoras, la profesora Norma Sampaio, la profesora Lina Bobadilla, de Brasil y de Colombia, y para nosotros es un grato honor que continúen participando de nuestras instancias de capacitación y de aprendizaje continuo. Dejo con ustedes a la profesora doctora Lina Bobadilla. Buenos días a todos. Gracias, doctor profesor Efraín. Dándole la cordial saludo desde Colombia, académicos, colegas y demás presentes. Soy Lina Bobadilla, miembro de IOPE, Academia Interamericana de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales. El día de hoy queremos dar la bienvenida a este séptimo encuentro de nuestro primer ciclo de conferencias en alianza con Boco, compañía a la que le queremos agradecer por todo el apoyo que nos ha brindado. Tengo el placer el día de hoy de presentar a la académica profesora doctora Gloria Pimienta de Brasil. Ella tiene un currículum bastante extenso, vamos a sintetizarlo un poco. Ella es especialista en odontología para pacientes con necesidades especiales, con maestría en ciencias odontológicas de la Universidad de Portugal, doctorada en odontopediatría de la Universidad de Cruzeiro do Sul, UNICSUR, titulada en sedación inhalada, odontología hospitalaria y terapia con láser, coordinadora del curso de grado de odontología del Centro Universitario UNIESPO, coordinadora de posgrado de odontopediatría, odontología para pacientes con necesidades especiales y odontología hospitalaria del Instituto de Odontología de las Américas. El tema del día de hoy que vamos a abordar es la importancia de la odontología en la atención de pacientes críticos de la unidad de cuidados intensivos. Al final de la conferencia, la doctora Norma estará a cargo de todas las preguntas que ustedes nos pueden hacer a través del chat. Doctora Gloria, el panel es todo suyo. Bom dia, boa tarde a alguns colegas. É com muito prazer, com muita honra, com muita felicidade que estou aqui hoje, em nome da Academia Interamericana, da qual faço parte, e agradecer aos colegas, agradecer em especial a Voco pela oportunidade e a todos os acadêmicos por estar aqui hoje. Então, o tema escolhido para a nossa conversa hoje é justamente sobre a nossa importância enquanto cirurgião dentista em fazer parte de uma equipe que cuida, que traz conforto, que traz qualidade, que traz saúde para os pacientes críticos em uma unidade de terapia intensiva. E eu tenho comigo hoje, né, como coordenadoras da palestra, a colega acadêmica Lina e Norma, que inclusive é da mesma área que eu, da odontologia hospitalar. Então vamos começar aos poucos, vou tentar falar mais devagar, para que eu possa transmitir para os colegas latino-americanos. Não falo espanhol, então vou falar português mais devagar, para que possamos todos compreender e mostrar a importância da odontologia na terapia intensiva. Gostaria de contar com a colaboração de todos no sentido de não fotografar as imagens dos pacientes. São pacientes que se encontrarem no estado crítico, pacientes entubados, e aí a gente conserva o direito do paciente, a privacidade do paciente. Então, conto com a colaboração de todos os colegas, que não divulguem as imagens mostradas dos pacientes. Não tenho nenhum conflito de interesse com essa palestra, com relação a financiamento, a honorário, a nenhuma patente, a speaker. É uma palestra para troca de experiências e para engrandecimento da nossa área na odontologia. Então, colegas, eu gostaria de começar a minha fala justamente sobre a história da odontologia e a história da medicina. Durante muito tempo, nós dentistas fomos tidos pela nossa habilidade manual, viemos dos barbeiros, e a odontologia sempre foi vista como uma arte. E hoje a gente mostra a nossa importância enquanto ciência, a nossa importância em fazer parte de equipes de terapia intensiva, de trabalhar, de trazer a odontologia
para o diagnóstico, de trazer a odontologia para a resolução de problemas médicos. E desde a nossa história, nós fomos tidos como perfeitos técnicos, pessoas com muita habilidade manual, desde o nosso passado, onde se via a odontologia técnica e a medicina como ciência, e hoje já não cabe mais a odontologia puramente técnica. A odontologia ela tem que ser vista como ciência, onde não somos meros fazedores de dentes. Nós trabalhamos, sim, muitas vezes com a cura, trabalhamos sim em equipe, trabalhamos dentro de hospitais, e é isso que a gente tenta mostrar aos nossos acadêmicos, enquanto professora, a importância da odontologia em todas as áreas médicas. Tentamos desfazer a questão de que o dentista cuida apenas de dentes, e sim, que cuidamos de pessoas, e dentro das equipes trazemos, muitas vezes, a resolução de casos muito complexos. E as dificuldades, elas sempre existiram, continuarão existindo. Hoje nós percebemos os hospitais muito mais abertos à nossa presença, as equipes de terapia intensiva muito mais participativas dentro da nossa fala. Quando eu comecei a trabalhar em hospital, não sabia o que é que o dentista iria fazer na UTI. E hoje a gente percebe o quanto nós somos importantes, o quanto nós trazemos de resolução para alguns problemas antes não identificados. E foi justamente essa proposta da minha fala hoje, de trazer alguns casos, mostrando para vocês o quanto nós podemos fazer a diferença dentro de uma equipe de odontologia hospitalar, dentro de uma equipe de saúde, dentro de uma equipe de terapia intensiva, onde assistimos, sim, pacientes críticos, onde cuidamos, onde fazemos diagnóstico, onde propomos tratamento, onde participamos de decisões clínicas. Não somos meros fazedores de dente, não somos meros tapadores de buraco. Nós somos profissionais da saúde e, como tal, precisamos sim estar em ambientes como o hospital, como a terapia intensiva. Lógico que as dificuldades existem em todas as áreas, talvez no hospital um pouco mais, realmente pela falta das pessoas trabalharem nesse sentido e mostrarem a nossa importância. Por isso que eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre isso e tentar, né, colocar esse desafio, assim como a professora Norma já faz, professora Áquila e outros colegas que estão inseridos nos hospitais, fazendo a diferença na vida das pessoas. E essa odontologia ela não é tão nova, mas agora ela está muito em pauta. E agora, depois dessa pandemia, que nós vimos a nossa importância, o mundo inteiro, pessoas entubadas, o mundo inteiro, pessoas morrendo com pneumonias, e o dentista precisando mais do que nunca estar fazendo parte dessa equipe. E aos pouquinhos da aula nós vamos colocando alguns casos justamente para discutir. E é preciso a nossa ação, é preciso que nós estejamos na linha de frente, que nós estejamos elevando a nossa profissão, que nós estejamos junto de equipes médicas, equipes de fisioterapia, equipes de enfermagem, equipes de psicologia, levando a odontologia ao seu degrau, né, mais alto, realmente como uma profissão da área da saúde. E quando a gente fala na odontologia hospitalar, não temos diferença com relação a procedimentos. Os mesmos procedimentos que realizamos nos nossos consultórios, assim são feitos também no hospital. O que dificulta um pouco nossa atuação é justamente a dificuldade e o conhecimento do ambiente do hospital e de fazer parte de equipes. Nós, no nosso consultório, somos os únicos responsáveis pelos procedimentos que realizamos. Quando estamos no hospital, não. O paciente, ele passa a fazer parte de uma equipe. O tratamento, ele é decidido por equipe. E, infelizmente, a odontologia ainda tem um pouco de dificuldade de participar dessas decisões em equipe. E aí precisamos, sim, conhecer o ambiente, a dificuldade. Acho que eu voltei aqui. Vocês conseguem ver a tela cheia, pessoal? Norma, tá tudo bem por aí?
Glorinha, está aparecendo na tela do seu computador. Você precisa voltar a compartilhar a aula. Tá. Voltou? Agora sim. Então, o que mais dificulta a atuação do dentista, pelo menos no meu ponto de vista como professora e como dentista intensivista, é a dificuldade que nós temos de saber como, de conhecimento da área, do ambiente do hospital. Infelizmente, poucas faculdades no Brasil, talvez no mundo, tenham uma disciplina de odontologia hospitalar e de odontologia para pacientes com necessidades especiais. E isso faz com que o dentista não tenha a vivência dentro dos hospitais e não conheça o dia a dia da rotina hospitalar. E realmente isso é uma dificuldade para que nós possamos atuar nos hospitais e não o conhecimento da odontologia que nós sabemos fazer tão bem. Né? Tecnicamente falando, nós somos muito bons no que fazemos. O que falta é o dia a dia da rotina hospitalar. Então, quando nós resolvemos colocar aqui na nossa faculdade a disciplina de odontologia hospitalar, a gente percebia a resistência de alguns alunos e de alguns profissionais da área hospitalar em entender o que é que o dentista iria fazer dentro de uma UTI. Muitas vezes até condicionando a nossa presença ao ato de higienizar a boca dos pacientes. Até nós começarmos a mostrar a importância da odontologia, o quanto nós, dentistas, poderíamos fazer diferença dentro das unidades de terapia intensiva, na assistência ao paciente crítico, isso levou algum tempo. Por isso que nós, assim como a professora Norma, nós levantamos essa bandeira, nós estamos nos congressos, inclusive congressos médicos, não só congressos da odontologia, mas congressos de fisioterapia, congressos da enfermagem, mostrando a importância da nossa presença nesse ambiente de trabalho. E eu fico muito feliz de poder estar conversando sobre esse tema hoje, que é tão desafiador. Como eu já coloquei no slide anterior, são os desafios que nós precisamos enfrentar para mostrar o quanto a nossa odontologia ela é abrangente. E aí, a nossa importância em fazer parte de uma equipe, de direcionar tratamentos, de decidir tratamentos em conjunto com o médico, com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o psicólogo, e aí juntos traçarmos a melhor conduta para aquele paciente. E por que o paciente ele vai para uma UTI? O paciente que está na UTI, em geral, é um paciente crítico, é um paciente mais frágil, é um paciente que está mais suscetível a alterações, inclusive na boca. E várias das alterações bucais, elas decorrem de problemáticas sistêmicas e vice-versa. Quantas vezes eu já precisei, infelizmente, acompanhar óbito de paciente por infecção odontogênica. E aí faltou, muitas vezes, um dentista para fazer um diagnóstico precoce. Na semana passada eu atendi uma criança com 2 anos e 10 meses, que há mais de 30 dias fazia uso de antibiótico, prescrito por médicos e também por dentistas, por um provável abscesso dentário. E durante o exame, a gente não identificou nenhuma alteração dentária nessa criança. E quando fizemos a punção, e vimos que era realmente uma outra lesão, sentamos com o cirurgião cabeça e pescoço e fizemos a biópsia e veio o resultado de um rabiomiosarcoma, já com penetrando em cérebro. Ou seja, a importância do dentista também na detecção mais precoce desses problemas. E aí a gente precisa realmente fortalecer os nossos cursos de graduação, mostrar a importância do dentista conhecer os aspectos relacionados ao embasamento da nossa profissão. Entender que nós, mais uma vez, não somos profissionais que cuidam apenas de dente, nós cuidamos de pessoas e hoje, não é, com esse aumento da expectativa de vida, essas pessoas podem chegar para nós com algum problema, alguma alteração sistêmica e muitas vezes nós sermos convidados a fazer avaliação desses pacientes em hospitais e muitas vezes na UTI. Ou como eu, ser plantonista, trabalhar em um hospital e viver essa rotina no nosso dia a dia. Na UTI, nós temos todos os recursos concentrados no cuidado desse paciente. Nós temos uma tecnologia avançada e nós temos
profissionais que estão à disposição 24 horas por dia desse paciente. E muitas vezes o dentista não está 24 horas por dia, mas na nossa rotina, no dia a dia, esse paciente ele precisa ser avaliado e identificado alguma alteração, alguma necessidade, algum comprometimento de boca que possa interferir na condição sistêmica desse paciente ou até mesmo causar algum desconforto, alguma dor, algum problema, como muitas vezes um traumatismo em tecidos moles. Então, vamos conversar um pouquinho mais, mas quem são os nossos pacientes? São pacientes críticos, são pacientes que têm, em geral, uma doença de base mais grave. Em geral, são pacientes que trazem consigo alterações sistêmicas e que muitas vezes repercutem na boca. Por isso, a importância do dentista estar na equipe. E aí eu pergunto para vocês, o que é que o dentista pode fazer por esse paciente? Esse paciente chegou na UTI com o diagnóstico de NET, que é uma necrose. Ele é tratado como um grande queimado, ele teve o primeiro diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson, e foi um paciente que nós, com laser terapia, com terapia fotobiomoduladora, conseguimos resgatar, trazê-lo para uma melhora clínica muito mais rápida. No início, a equipe médica até desconfiou, mas vocês não têm como mexer. E a gente foi, a gente investiu, a gente cuidou, a gente tratou e a gente conseguiu dar uma condição muito melhor, um reparo muito mais rápido a esse paciente. E não necessariamente em boca. Logicamente, a nossa área de atuação é boca, mas nesse paciente nós fizemos toda a intervenção, nós cuidamos desse paciente, nós possibilitamos um reparo muito mais rápido. Não a odontologia sozinha. A odontologia faz parte de uma equipe. E a primeira fase de como proceder, de como prevenir, é saber como conduzir o tratamento em equipe, é saber como participar de uma equipe que assiste esse paciente. E hoje, mais do que nunca, é importante que nós saibamos e acompanhemos todas as evidências relacionadas à nossa área de atuação. Há muito pouco tempo atrás, eu trabalhando em uma das UTIs e me deparei com colegas trabalhando com terapia fotodinâmica, usando corante em concentrações, ou azogumetileno em concentrações não usadas para tal. E outras vezes a gente se depara com algumas fórmulas mágicas de mistura de substância. E mais do que nunca, a odontologia hospitalar, ela não tem espaço para o empirismo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente leva para nosso dia a dia, ele precisa ter um embasamento científico muito forte para dar credibilidade à nossa área de atuação. E é muito importante que a gente esteja realmente pautado em conhecimento científico, que a gente busque, através de meta-análises, de revisões sistemáticas, de trabalhos, através da ciência, tudo que nos favorece para exercer a nossa melhor odontologia. E, afinal, qual a nossa importância dentro de uma terapia intensiva? Várias pessoas dentro dos hospitais ainda correlacionam a odontologia à limpeza de boca. E realmente, se for necessário fazer, que façamos. Façamos o melhor para o nosso paciente. Mas nós não estamos na UTI apenas para limpar a boca. Nós estamos realmente para detectar alterações, para propor tratamentos, para participar de decisões clínicas multidisciplinares. Nós estamos na UTI para cuidar do nosso paciente. Aliás, nós estamos no hospital. A UTI é uma das áreas da odontologia hospitalar. Mas a odontologia hospitalar ela é muito mais ampla. E qual a nossa importância? Então, nós precisamos realmente participar, mais uma vez. Acho que eu estou tocando em alguma área aqui. Voltou, Norma? Voltou. Então, nós precisamos participar desse diagnóstico das alterações bucais e participar também da terapia, da terapêutica empregada, de como vamos conduzir junto com toda a equipe. Então, quando a gente fala em odontologia intensiva, ou em UTI, ou em odontologia hospitalar, o termo equipe, ele se torna ainda muito mais importante, porque não é uma decisão do dentista,
é uma decisão da equipe. Mas, logicamente, que na hora que eu tenho uma alteração em boca, quem tem que examinar essa boca somos nós, cirurgiões dentistas. Quem tem que propor o tratamento somos nós, cirurgiões dentistas. Quem tem que levar a problemática da condição bucal e a resolução para a equipe somos nós, cirurgiões dentistas. Então, essa é a nossa importância, fazer parte de uma equipe. E nessa equipe, traçar todo um panorama, traçar todo um planejamento, fazer um plano de tratamento, um plano terapêutico e assim conduzir o melhor tratamento para o paciente crítico. E dentro dessa adequação do meio bucal, logicamente que a gente busca uma melhora na qualidade de vida e de morte também. Então, hoje se fala muito na odontologia como equipe também dos cuidados paliativos. Quantas vezes eu já precisei fazer terapia fotobiomoduladora em pacientes que já estavam aguardando o momento do óbito. Pacientes em cuidados paliativos, mas que mesmo assim sentiam dor, que mesmo assim tinham sangramento em boca, que mesmo assim tinham lesões em boca. E por que não cuidar? E por que não promover conforto para esse paciente no leito? Então, isso também faz parte do nosso dia a dia, enquanto equipe de terapia intensiva que somos. Diminuição do tempo da internação, logicamente que se eu consigo identificar focos de infecção em boca e eu consigo tratar, eu consigo minimizar repercussões sistêmicas de problemas bucais. Isso é muito comum, principalmente nos casos de candidose, de infecções oportunistas em boca, não é? Quando nós, dentistas, identificamos e tratamos, e nós conseguimos, muitas vezes, evoluir o paciente para uma melhora, ao invés desse paciente comprometer ainda mais sua condição sistêmica por focos odontogênicos ou focos de infecção bucal. Então, essa é a nossa importância. E, logicamente, que na hora que eu consigo diminuir o tempo de internação, que eu consigo diminuir alterações sistêmicas ocasionadas por complicações bucais, eu consigo também diminuir os custos hospitalares. E aí nós temos vários trabalhos publicados hoje que mostram e que reforçam o quanto a odontologia consegue trabalhar nesse sentido. Mas aí é importante a gente lembrar que é a odontologia hospitalar bem feita, é a odontologia hospitalar bem executada, baseada em evidências científicas. Em alguns congressos que eu participei, eu escutava alguns comentários ou até via, muitas vezes, alguns trabalhos, a apresentação de alguns trabalhos, sem nenhum desenho bem feito, trabalhos feitos com substâncias químicas auxiliares que não têm comprovação de eficácia e muitas vezes não tinham o resultado que a gente espera, porque não tinham desenhos científicos bem executados. Consequentemente, não se chegavam a resultados esperados. E aí a odontologia, mais uma vez, precisa bater de frente com toda a equipe e mostrar. Então, na hora que a gente orienta a equipe técnica a fazer toda a higienização do paciente, eu preciso estar pautada em evidências científicas, inclusive como isso tem que ser executado. Não sei se todos trabalham, todos conhecem os bundles, né? E a gente tem um bundle de PAV, que é um checklist de PAV. Em todos os bundles do mundo está lá o cuidado com o controle do biofilme bucal para a prevenção da PAV, que é a pneumonia por assistência ventilatória. E aí, em todos os bundles de PAV do mundo, está a necessidade do cuidado com a boca. Só que esse cuidado, ele precisa ser ensinado à equipe técnica. Esse cuidado, ele precisa ser supervisionado pelo dentista. Se eu não tenho um dentista que oriente e eu não tenho um dentista que supervisione, muitas vezes isso vai estar fadado ao insucesso. Então, é importante que a gente deixe muito claro isso. Como é que isso é feito? Não é eu simplesmente instituir e dizer que a odontologia vai ter que, né? Eu tenho que ensinar, eu tenho que educar, eu tenho que supervisionar toda a equipe. E esse é mais um ponto
a ser levantado sobre a importância da nossa atuação em UTI. Em toda a questão do cuidado de suporte, na manutenção da qualidade, como eu já falei, de vida e de morte, na orientação da equipe técnica, na identificação precoce das complicações bucais, e além de identificar, de diagnosticar, de como saber tratar, de como eu levar isso para a equipe para que eu possa ter a melhor assistência ao paciente, levando em consideração que o paciente é um paciente crítico, é um paciente que está mais suscetível a ter alterações sistêmicas e bucais por todo o rompimento das barreiras, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho um paciente frágil, eu tenho um paciente que, em geral, apresenta um comprometimento sistêmico, eu tenho um paciente que, em geral, vai estar clinicamente comprometido e que qualquer alteração nele vai evoluir de uma forma muito mais rápida do que um paciente rígido. E quando a gente fala em UTI, a gente sempre tem que falar nas IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência em saúde, tão faladas hoje em dia no âmbito do hospital. Por quê? Porque o meu paciente de UTI é um paciente que a gente chama de invadido. É um paciente que geralmente ele vai ter uma sonda, ele vai ter um tubo orotraqueal ou vai ter uma cânula de traqueostomia. É um paciente que ele vai ter invasão por acessos periféricos. É um paciente que, para o próprio tratamento médico dele, ele vai estar invadido. É um paciente que vai ter mais chance de ter infecções. Ele está com barreiras orgânicas rompidas. E isso nos leva a essa condição. Esse paciente, ele evoluiu para um pico hipertensivo na UTI. Houve o rompimento de uma artéria nasal, mas o sangramento era pela boca. E chama a odontologia. Quando a gente examinou o paciente, viu que o paciente era desdentado, o paciente não tinha nenhuma lesão em boca, aí a odontologia ativa, chama, trabalha com a equipe, chama o otorrino, faz-se o tamponamento orofaríngeo e tem-se a resolução do problema. Mas precisa haver um dentista na equipe que faça esse exame. É competência nossa examinar a boca, é competência nossa da odontologia identificar alterações em boca. Não é competência da equipe. Logicamente, equipe, trabalha todo mundo junto. Mas nós que passamos 5 anos da nossa vida dentro de uma faculdade de odontologia, estudando boca, estudando alterações bucais, sabendo como conduzir da melhor forma o tratamento. Então, é competência nossa atuar dentro do âmbito de boca, no hospital ou no nosso consultório. Então, para isso, logicamente, o dentista precisa saber como conduzir a assistência a um paciente sistemicamente complexo, como eu calculo o risco, como é que eu estudo a história médica desse paciente, através de prontuários. Eu preciso saber identificar alterações nos exames complementares, eu preciso saber solicitar quais os exames que eu preciso para conduzir da melhor forma o meu tratamento. É competência nossa, enquanto cirurgiões dentistas. Então, na hora que eu leio o prontuário médico, ou prontuário clínico do paciente no UTI, eu preciso entender a complexidade desse meu paciente, até onde eu posso intervir, até onde vale a pena investir. Então, muitas vezes eu tenho um paciente com uma plaquetopenia ou um paciente pancitopênico, principalmente um paciente em terapia antineoplásica, os pacientes que estão em tratamento antineoplásico. Eu preciso saber até onde eu posso ir. Se eu tenho um paciente com 10 mil, com 15 mil de plaquetas, eu não vou ter como fazer nenhuma intervenção cruenta. Então, isso a odontologia ainda tem uma certa dificuldade quando a gente fala em farmacologia, conhecer medicações usadas no hospital, conhecer rotina hospitalar, conhecer exames complementares. Então, esse dia a dia ainda dificulta a nossa atuação. Por isso que eu brigo tanto pela inserção da odontologia hospitalar nas grades curriculares para os alunos de graduação, as disciplinas relacionadas que trabalhem com paciente sistemicamente complexo, para que o cirurgião dentista, para que o aluno já aprenda na sua graduação como intervir diante de complexidade sistêmica. E aí na UTI, além de nós termos um paciente sistemicamente complexo, nós ainda temos um ambiente complexo.
toda a complexidade da aparelhagem da UTI, dos equipamentos de UTI, da rotina da UTI. Então, tudo isso, o dentista precisa realmente estudar mais, trabalhar mais, conhecer mais esse ambiente. Até porque é uma área de mercado ainda onde temos poucos dentistas capacitados para tal. Lembrar, né, como eu já falei, da complexidade da doença de base, da complexidade do ambiente da UTI e dos equipamentos para ventilação mecânica. Então, existe toda uma dificuldade em acessar essa boca, existe, como eu já conversei com vocês, a quebra de barreiras, o paciente ele está invadido por uma sonda, ele está invadido por um tubo, ele está invadido por uma cânula de traqueostomia, por catéteres, então é um paciente que ele está muito mais suscetível a ter uma infecção. E é isso que a gente precisa trabalhar, é isso que a gente precisa conhecer, precisa saber identificar, se deparar com o caso com uma língua necrosada dessa e saber como conduzir, porque o médico ele vai perguntar para a gente como é que a gente vai trabalhar esse caso. Não é o enfermeiro que vai mexer, não é o fisioterapeuta que vai mexer, é o dentista que vai mexer. É o dentista que tem que identificar, é o dentista que tem que saber como conduzir o caso. E muitas vezes, uma necrose em língua como essa, ela pode ser responsável, ela pode levar o paciente a óbito. É uma infecção em um paciente, uma infecção local, mas é um foco, né, para o desenvolvimento de uma sepse no paciente. E aí a importância do dentista é identificar, em tratar e em trazer uma resposta terapêutica favorável para o paciente. E mais uma vez, né, a questão da microbiota, toda a microbiota do paciente hospitalizado depois de 48 horas, nós temos uma mudança em toda a microbiota e, logicamente, que a boca não ficaria por fora. A boca também muda, nós temos toda uma alteração da microbiota do paciente, da microbiota bucal, e quantas vezes o dentista ele vai examinar a boca, procurar acúmulo de biofilme, e muitas vezes ele deixa de enxergar uma fístula, ele deixa de enxergar um edema, e aquilo evolui para um foco odontogênico em um paciente que muitas vezes está imunossuprimido, e esse foco odontogênico, ele passa a ser o foco para uma sepse, e leva o paciente a óbito, como eu já, infelizmente, me deparei com alguns casos em UTI. Paciente com foco odontogênico evolui para uma angina, evolui para uma mediastinite e evolui para o óbito, por falta de identificação, né, precoce do caso, por falta de terapia. Então, toda essa microbiota do paciente, ela vai alterar, e nós passamos a ter, quando a gente vai estudar, né, a microbiologia, principalmente associada ao paciente em terapia intensiva, o que é que nós temos como fatores que podem modificar essa microbiota? Nós temos a corticoterapia, e geralmente o paciente em terapia intensiva, ele está também em uso de algum corticoide que imunossuprime. Eu tenho antibiótico terapia que também altera toda a microbiota do paciente. Eu tenho a permanência prolongada do paciente em um ambiente hospitalar que também altera a microbiota. Então, são quantas possibilidades de alteração, e ainda tenho lá a higiene bucal. E como eu já falei com vocês, né, são tantas orientações para a higiene bucal, mas muitas vezes não existe essa supervisão. O técnico encontra também a barreira física do paciente entubado, e para o técnico não é fácil, como para o dentista também não é fácil. Por isso que a gente prega, por isso que a gente fala tanto da importância do dentista capacitado dentro de uma unidade de terapia intensiva, para que possa realmente supervisionar. Então, nós temos nas UTIs o paciente com uma intubação orotraqueal, que muitas vezes leva o paciente a uma PAV, que é uma pneumonia por assistência ventilatória. Eu tenho o paciente com uma sondagem e que leva muitas vezes ao paciente a uma infecção do trato urinário. Eu tenho os catéteres que levam o paciente a uma infecção de corrente sanguínea. Eu tenho muitas vezes a infecção do sítio cirúrgico. E quem está na UTI para avaliar esse risco de PAV no paciente, se não formos nós? Mais uma vez eu pergunto, qual a nossa importância na UTI?
Será que eu, dentro de uma UTI, como dentista, não estou vendo aquele foco de infecção e não levo para a equipe médica, para a equipe de terapia intensiva, que aquele foco de infecção pode ser o responsável por uma pneumonia? E esse paciente pode depois ser muito mais difícil de resgatar, de trazer esse paciente para uma cura clínica, né, pela falta de uma identificação, de um diagnóstico precoce de uma infecção bucal. Por isso que o título da palestra é qual a nossa importância? Qual a importância da odontologia na terapia intensiva? Como eu posso trazer mais, como eu diria para vocês, mais facilidade de diagnóstico das alterações bucais? Por isso que a gente defende tanto a presença do dentista, ou como plantonista, ou passando a visita, contanto que o paciente ele tenha acesso à avaliação de cirurgião dentista enquanto estiver em terapia intensiva. Porque muitas vezes eu tenho as doenças bucais, outras vezes eu tenho as doenças bucais causadas ou complicações de manifestações de alterações sistêmicas, como, por exemplo, a diabetes mellitus, que leva, muitas vezes, a doenças, principalmente doenças periodontais, como hoje a gente fala que a periodontite é o 5º P da diabetes, né? Quantas vezes a doença periodontal, ela agrava o quadro da diabetes? E é uma via de mão dupla. Quantos estudos hoje mostram essa associação entre patologias? E se eu tenho um paciente descompensado na UTI e esse paciente evolui para um abscesso periodontal, quem precisa estar na UTI cuidando desse paciente é o dentista. Então, casos de infecção em pacientes entubados, uma condição bucal como essa, que leva, né, existe uma associação muito íntima entre a boca e a árvore respiratória, onde eu tenho um tubo que entra pela boca e leva toda essa contaminação para o pulmão. Então, se eu não tiver um dentista que possa minimizar essa infecção bucal, que possa controlar esse biofilme em boca, eu não consigo manter uma boa resposta respiratória para esse paciente. E como é que eu manejo isso dentro de uma UTI? Como é que eu identifico? Eu não tenho nenhum outro profissional que possa resolver infecção bucal dentro de uma UTI se não for dentista. Nenhum outro profissional pode tratar a boca se não for o cirurgião dentista. Concordam? Por isso que a gente está aqui, né? E agora, em épocas de coronavírus, quantos pacientes foram entubados de urgência sem que houvesse um controle de boca antes? Quantos pacientes morreram por pneumonia causada pelo Covid e talvez piorada pela própria condição bucal? Como ficou difícil para a gente, dentista, atuar em boca agora e como ficou necessário, já que tantas pessoas estavam sendo entubadas. E como ficou importante nós reduzirmos o tempo de internação desses pacientes para abrirmos mais leitos para que outras pessoas pudessem ser assistidas agora na era Covid. E aí a gente hoje sabe que nada vai ser como era antes, com relação à biossegurança, com relação à necessidade cada vez mais da nossa capacitação dentro dos hospitais. E logicamente que o paciente mais crítico, ele vai apresentar mais risco de alterações bucais dentro dos hospitais. E aí eu queria, né, já colocar algumas para vocês, como a cárie, como a doença periodontal, como as alterações salivares, que são tão importantes no nosso dia a dia, tanto o aumento do fluxo, como a estagnação do fluxo, como a diminuição do fluxo, o quanto isso interfere negativamente na saúde do paciente. As úlceras traumáticas tão comuns, e eu nunca vi tanta úlcera traumática como agora, nesse período de pandemia, pacientes sendo entubados de uma forma muito rápida, e isso levando a tantos traumas em boca, tantas avulsões dentárias. Eu tive a grande honra de participar como banca da tese de doutorado da minha melhor amiga, né, professora Ana Karina, onde ela avaliou as avulsões dentárias durante a intubação. E aí ela pôde observar o quanto isso era muito mais comum em intubações de urgência. E quantos pacientes agora, na pandemia, durante a pandemia, foram entubados
de uma forma muito brusca, de uma forma muitos pacientes que chegavam já muito críticos no hospital e uma doença que evolui de uma forma muito rápida. Quantos traumas a gente teve? Quantas lesões traumáticas em tecido mole, em tecido duro, foram acompanhadas pelo dentista agora na pandemia? E aí nós temos vários e vários casos, né, de doenças oportunistas como a candidose, como o herpes labial, principalmente diante dos quadros de imunossupressão dos pacientes de UTI. Os casos de mucosite para os pacientes que estão em tratamento antineoplásico, os casos inclusive de herpes zoster também comuns em UTI. E a gente gosta de lembrar que a cavidade oral é a primeira linha de defesa contra os patógenos. E os estudos, eles nos mostram que quanto maior o tempo de internação, maiores as alterações bucais, maior o acúmulo de biofilme, maior a chance de doenças oportunistas na boca desses pacientes. E aí nós passamos a ter toda uma alteração da microbiota. A nossa microbiota indígena, ela é substituída e nós passamos a ter, em geral, as bactérias mais relacionadas à sepse e à morte, e aí muitas vezes presentes no biofilme dos nossos pacientes, e aí tão responsáveis pelas pneumonias nosocomiais, ou dentre elas, né, dentre as pneumonias nosocomiais, a PAV, que é a segunda maior causa de infecção dentro das UTIs do mundo, e é responsável por um alto número de comorbidades e de óbitos nas UTIs do mundo inteiro. Então, a cada segundo, nós temos a identificação de um paciente com sepse no mundo. E a sepse é a maior causa de óbitos nas UTIs. E muitas vezes essa sepse é causada por um foco bucal. E quem vai estar na UTI identificando e tratando focos bucais? Nós, cirurgiões dentistas. Então, nós temos as bactérias gram-negativas tão responsáveis pelas infecções respiratórias presentes em 85% dos biofilmes dos pacientes hospitalizados. E isso é da nossa responsabilidade, é da nossa intervenção. Daí, mais uma vez, o reforço da nossa importância. E como essa microbiota, ela muda dentro do hospital. Então, quando eu falo em uma pneumonia ambulatorial, em uma pneumonia comunitária, eu tenho uma microbiota. Se eu estou nas enfermarias, eu tenho uma outra microbiota. Se eu estou em uma UTI, eu tenho uma outra microbiota muito mais agressiva, muito mais relacionada aos casos de sepse. E o dentista precisa conhecer essa microbiota. O dentista precisa conhecer antibióticos usados na terapia intensiva. Então, na hora que eu, cirurgiã dentista, me destino a trabalhar em um hospital, eu não vou pensar em foco de infecção em uma amoxicilina, em uma azitromicina. As drogas usadas em UTI são outras. O dentista, ele precisa estar preparado para essa rotina do hospital. Eu preciso saber e saber como conduzir, e saber como orientar a importância da higienização de boca para controle da pneumonia hospitalar, principalmente a PAV. Então, na hora que eu faço parte de uma equipe, eu chego junto da equipe técnica, eu oriento qual a substância química que eu vou usar para aquele caso, como a higienização vai ser feita, como eu vou aspirar aquela boca. É um paciente que está trismando, quais as manobras que o cirurgião dentista pode lançar mão para que ele consiga abrir aquela boca e realmente conduzir. Porque muitas vezes é muito difícil para uma equipe técnica examinar um paciente. Não é nem que seja difícil, é impossível. Nós que fizemos o curso de odontologia, somos nós que temos que examinar, somos nós que temos que identificar. E muitas vezes a fístula, que seria facilmente percebida por nós em um consultório, dentro de uma UTI, com o paciente entubado, com toda a dificuldade que nós temos de acesso, inclusive de exame visual, essa fístula ela pode passar despercebida. Daí a importância do nosso olho clínico, daí a importância de nós sabermos aspirar secreção, de nós sabermos como cuidar, porque através dessa aspiração da secreção na orofaringe,
o paciente ele pode evoluir para uma pneumonia nosocomial, que é a PAV. Tá? Essa disseminação hematogênica ela é bem menos frequente. A maior causa de PAV realmente ela acontece por essa aspiração da secreção presente na orofaringe, é que como realmente é uma aula mais abrangente, na aula de PAV a gente mostra casos onde a gente fica sem saber por onde começa a examinar o paciente de tanto biofilme, de tanta placa espessa que esse paciente traz na boca. Então, como é importante esse olho clínico, como é importante o dentista na unidade de terapia intensiva, para que possa, a princípio, pelo menos dar condição de exame dessa paciente. Ou de tantas outras. Porque se essa paciente evolui para a necessidade de uma intubação orotraqueal, a contaminação dessa boca, ela vai favorecer uma contaminação dos pulmões. Porque o tubo, ele entra pela boca, né, e ele sai levando toda esse biofilme acumulado em boca. Então, dentre os benefícios da odontologia, dentre a importância da odontologia no ambiente hospitalar, nós temos a redução do custo da internação, nós temos a redução do tempo da internação, nós temos uma maior rotatividade de leitos, redução dos indicadores de infecção hospitalar, agregar valor. Então, tudo isso é importante que o dentista saiba, inclusive da questão da gestão, para que se leve um projeto, né? O gestor, quando a gente apresenta um projeto para o hospital, o gestor, ele quer saber de lucro. A gente se preocupa muito com a saúde do paciente, com o bem-estar do paciente, em levar qualidade de vida e de morte para o paciente, mas o gestor, ele quer saber de lucro. E é isso que a gente também precisa conhecer na odontologia hospitalar. Para isso, nós temos vários artigos hoje que concluem, que mostram a importância do dentista, inclusive para a redução dos custos nos hospitais, nas UTIs, que são ambientes extremamente caros, né? E dentro da prevenção de PAV, como eu já comentei com vocês, todos os bundles de PAV do mundo apontam para o controle do biofilme, para a higiene bucal, como um dos fatores a serem levados em consideração quando se fala em prevenção, em bundle da PAV. Mas será que essa equipe da UTI ela está preparada para saber como conduzir essa higienização? Para saber qual substância química auxiliar vai ser escolhida? Por que só a clorexidina? Eu entendo que a clorexidina é o padrão ouro quando a gente fala em substância química, só que ela não é a única. Eu tenho casos que eu posso lançar mão de outras substâncias, como o cloreto de cetilpiridínio, como o PHMB, como as substâncias enzimáticas, que são tão importantes também no nosso dia a dia. Então, até para isso, o dentista também é importante para decidir qual a substância química que vai ser usada, qual o intervalo para a higienização bucal daquele paciente. Eu tenho pacientes que precisam ser aspirados, que precisa ter uma higienização feita a cada 6 horas. Eu tenho pacientes que precisam a cada 8 horas. Tenho outros que a gente consegue conduzir a cada 12 horas. Quem determina esse plano terapêutico, inclusive de controle de biofilme, somos nós, cirurgiões dentistas. E aí, mais uma vez, eu acho que vocês já respondem a todos esses questionamentos. O que é que o dentista pode fazer por um paciente interno numa UTI, por um paciente no estado crítico numa UTI? Controle do biofilme, deixa eu só ver o tempo que eu estou aqui. Então, eu tenho 40 minutos, 30 minutos, vou correr um pouquinho. Então, esse controle do biofilme, como eu já comentei com vocês, através de todo o controle mecânico e químico, mas qual substância química vai ser usada, como esse biofilme precisa ser removido, quais os cuidados que eu tenho que ter, lembrando que eu tenho mais de 100 milhões de micro-organismos por milímetro cúbico. E isso é um reservatório de patógenos que vão, né, no caso do paciente que depende de uma ventilação mecânica, podem ser um reservatório de patógenos, um potencial causador da PAV,
como eu já comentei com vocês, que é a pneumonia por aspiração ventilatória. E aí, a AMIB, que é a Associação de Medicina Intensiva, ela traz, né, alguns POPs, que são procedimentos operacionais padrão, para o controle desse biofilme, embora cada serviço precisa ter o seu próprio POP, cada serviço que vai trabalhar, até porque várias UTIs têm condições de pacientes diferentes, então se eu tenho uma UTI pediátrica, eu tenho uma condição totalmente diferente de uma UTI para queimados, de uma UTI para pacientes oncológicos, são microbiotas diferentes, são perfis de pacientes diferentes que precisam de um plano terapêutico diferente. Se eu tenho uma UTI, por exemplo, geral, ela tem um perfil totalmente diferente de uma UTI de pacientes com alterações cardíacas, né? Uma UTI coronária. Então, dependendo do perfil da UTI, é feito um procedimento operacional padrão para que possam ser executados todos os cuidados bucais desse paciente. E aí vários artigos mostram a importância e o impacto de uma equipe de odontologia, tanto o impacto negativo da hospitalização na condição bucal do paciente, como o impacto positivo da presença de uma equipe de odontologia, de preferência um dentista e um técnico, em um ambiente de terapia intensiva. Então, essa frequência, a substância química auxiliar, a forma como vai ser conduzida essa remoção mecânica, tudo isso precisa estar num procedimento operacional padrão criado pela equipe de odontologia do hospital. E aí nós temos várias substâncias, a clorexidina continua até hoje sendo padrão ouro, entretanto, não é a única. Pacientes críticos, pacientes que estão... eu tenho pacientes na UTI que estão há 1 ano na terapia intensiva. São pacientes que não podem passar 1 ano usando clorexidina. Então, quais as outras opções de substâncias químicas auxiliares que o dentista pode usar? Quem vai determinar isso é o dentista. Então, aí, a clorexidina, como até hoje ela é realmente o padrão ouro, porque ela age em bactérias gram-positivas, gram-negativas, em fungos, tem uma substantividade muito boa de até 12 horas, tem na concentração, ou na possibilidade também de ser usada como um gel bioadesivo, como creme dental, na solução. Então, tudo isso, quem vai determinar o tempo, a frequência, a forma como isso vai ser executado no paciente é a equipe de odontologia. Se a gente vai usar escova dentária, se a gente vai usar as bonecas, que são esses dispositivos que são muito usados, principalmente nos hospitais públicos, como vai ser conduzido esse controle de biofilme é que vai ser determinado por nós, cirurgiões dentistas. Então, vários artigos mostram essa avaliação, esse controle, a importância da equipe da odontologia inserida na equipe de terapia intensiva e mostra o quanto nós conseguimos reduzir, né, da microbiota, da infecção bucal nesses pacientes. Então, são vários artigos. No final da aula eu deixo meu e-mail. Quem tiver interesse, eu posso enviar todos os artigos, né, para que vocês possam depois continuar esse estudo. Mas, dentre as alterações bucais, algumas alterações chamam muito a nossa atenção, como as alterações salivares. O próprio drooling, que é esse escape da saliva, e para quem trabalha em UTI, principalmente de pacientes neurocríticos, pacientes, por exemplo, com paralisia cerebral, pacientes que apresentam disfagia, pacientes com ELA, que é a esclerose lateral amiotrófica, sabe o quanto compromete esse aumento desse fluxo na boca, dessa saliva estagnada na boca. E como é importante um dentista que possa propor tratamentos, quer seja com a toxina botulínica, quer seja com a escopolamina, quer seja com a atropina. Então, nós temos hoje no mercado várias possibilidades para tratamento clínico, logicamente que a gente precisa avaliar toda a complexidade do quadro do paciente para que a gente possa instituir e propor possibilidades de tratamento. Então, nós temos a atropina 2 vezes ao dia, nós temos a questão da
escopolamina, nós temos a possibilidade da toxina botulínica, tanto nas glândulas, nas parótidas, quanto nas submandibulares e sublinguais, logicamente, conduzida por ultrassom. Não vai se chegar lá e fazer de todo jeito, é toda uma técnica que o dentista pode e deve lançar mão dentro da UTI. A possibilidade, inclusive, daquelas bombinhas, né, como o Atrovent, que tem sido muito usado em algumas UTIs pediátricas. E ainda a questão da hipossalivação, do comprometimento, dessa diminuição do fluxo salivar, que é uma coisa que eu chamo tanta atenção nas UTIs, né? Principalmente nos pacientes que usam a ventilação não invasiva, ou VNI. Não sei se vocês conhecem aquelas máscaras, acho que eu coloquei a imagem, mas na frente eu tenho uma imagem dela, o ressecamento causado pelo uso da VNI. Normalmente, esse ressecamento, ele leva a quadros de uma maior concentração proteica, aumento de atividade enzimática, e aí a gente tem um quadro, por exemplo, mostrando a ventilação não invasiva. A pressão ofertada, ela é muito alta, isso causa um ressecamento muito importante. E enquanto cirurgiões dentistas, interagindo, integrando uma equipe multiprofissional na UTI, a gente já trabalha antes da colocação da VNI, o dentista já orienta a equipe da importância de lubrificar a boca para minimizar o ressecamento. Por isso que a gente fala da importância, porque quando a gente entende e se depara com bocas extremamente ressecadas, a gente começa a enxergar o quê? Maior agregação de micro-organismos, essa estagnação da matéria orgânica, essa formação dos compostos sulfurados, como as mercaptanas, os sulfidretos, que levam realmente a uma halitose exacerbada, a uma maior aderência de micro-organismo, a um maior risco de infecção, inclusive infecções oportunistas, como a candidose, que é bem mais comum em áreas de ressecamento. E essa candidose ou infecções bacterianas podem levar, inclusive, a um quadro de sepse. Então, é muito importante a presença do dentista para que possa não só identificar, como também tratar. Então, hoje, a gente trata muito os casos de candidose com terapia fotodinâmica, usando laser e usando os corantes. Então, quanto é importante a inserção do dentista. Então, a gente se depara também na pediatria a própria medicação usada, a condição sistêmica do paciente, o quadro sistêmico, a doença de base, normalmente leva a esse quadro de ressecamento de boca muito importante. E esse ressecamento, como eu já comentei, leva a uma maior facilidade da aderência, principalmente causando e piorando, facilitando a instalação de infecções oportunistas, principalmente a candidose. E aí tem essa foto cedida, né, por Jordana, não sei se ela está aí assistindo. Jordana, eu tenho um grande orgulho de ter tido Jordana como minha aluna de graduação, minha aluna de pós-graduação, e hoje colega, né, minha colega de professora, e toca uma UTI de um hospital pediátrico aqui em João Pessoa, e o quanto ela se depara todos os dias com infecções oportunistas em crianças, principalmente em terapia antineoplásica. E aí nós temos e precisamos conhecer os substitutos salivares, desde o carboximetilcelulose, que é uma substância extremamente barata, de um custo acessível, até as substâncias mais caras, como as da Bioextra ou Bioxtra, mas que contém todas as enzimas salivares. Então, o dentista ele precisa conhecer, saber das possibilidades que podem ser usadas, tanto no paciente hospitalizado, quanto no atendimento do paciente interno em domicílio. Então, a gente usa muito na UTI o carboximetilcelulose, que é um gel barato, é um gel de fácil acesso, né, até nos hospitais privados, as substâncias mais caras, menos acessíveis. E a importância do dentista com equipe de fonoaudiologia, equipe de
fisioterapia, como trabalhar junto, e a equipe de fono trabalha muito com a questão da termoterapia, com estímulo de glândula. Então, a importância de se trabalhar em equipe é justamente isso, é de somar. O dentista, na equipe de terapia intensiva, ele soma muito. Outro ponto, né, que a gente precisa abordar é o controle da cárie. E muitas vezes as pessoas não pensam na criança interna na UTI, não pensam que alguns pacientes eles chegam a ficar meses numa terapia intensiva, dependendo de ventiladores, e que essas crianças evoluem para mancha branca ativa, evoluem para lesões cavitárias de cárie, e a presença de um dentista na UTI, a gente pode trabalhar com vernizes fluoretados, nós podemos trabalhar com cariostáticos, nós podemos e devemos trabalhar com evidenciação de biofilme, nós precisamos identificar focos odontogênicos nos pacientes, nós precisamos trabalhar, impedir a evolução da doença cárie, para minimizar justamente focos de infecção em boca, porque evolui, e evolui muito rápido, porque em geral essas crianças têm um fluxo de saliva muito reduzido e uma saliva pouco funcional. No meu doutorado, eu trabalhei justamente com osmolaridade salivar e vi o quanto a hipoidratação influencia negativamente na composição dessa saliva. E por que não o dentista trabalhar com verniz fluoretado? E por que não o dentista usar um cariostático na UTI? O que é que nos limita? Por que não o dentista trabalhar preventivamente? Então, a gente só pensa em limpar a boca, né? E não é isso. E não é isso. O dentista ele precisa, inclusive, conhecer as drogas que são usadas na UTI. Eu preciso conhecer farmacologia voltada para a terapia intensiva. Eu preciso saber como conduzir as infecções oportunistas, identificar e tratar, ou propor tratamentos. Muitas vezes, quando nós temos vários sítios de infecção, cabe ao infectologista entrar, por exemplo, um antifúngico como a anfotericina B ou anidulafugina, que são antifúngicos estritos de ambiente hospitalar e que compete realmente ao infectologista e não ao dentista. Mas quem precisa identificar e saber como, pelo menos, propor o tratamento somos nós, dentistas. Então, precisamos realmente estar atentos, saber identificar se nós temos candidose, se nós temos biofilme, quais as drogas de uso, como propor, como integrar esse tratamento conjunto com a equipe, casos de infecções oportunistas por herpes, principalmente na infância, e como o paciente ele se beneficia positivamente da terapia fotobiomoduladora e da terapia fotodinâmica, principalmente nos casos de infecção por herpes e por cândida. Então, nós precisamos saber identificar, saber tratar, saber conduzir, fazer parte da equipe e tirar o paciente de um quadro como esse, que além de um quadro de infecção, é um quadro de dor, é um quadro de sofrimento para um paciente que já está diante de tantos outros problemas. Vocês imaginam uma criança como essa, o sofrimento que essa criança estava. E aí, se eu tenho um dentista na equipe, se eu tenho um equipamento de laser, se eu tenho um corante e se eu sei fazer terapia fotodinâmica, gente, eu tenho tudo. Eu conduzo esse tratamento da melhor forma possível. Eu tiro o paciente de um quadro de infecção grave. Então, precisamos rever os nossos valores, precisamos entender a nossa importância, precisamos saber o quanto a odontologia soma numa equipe. A importância do laser, da fotônica, da luz laser na nossa vida. Não só na terapia fotodinâmica, no tratamento, no controle de infecções bucais, de doenças oportunistas, infecções odontogênicas, infecções periodontais, o quanto a terapia fotodinâmica consegue reduzir a carga de micro-organismos de bolsas periodontais. Mas o dentista precisa saber como conduzir, como fazer, o que usar, como usar,
já que diante da terapia fotodinâmica, eu não vou ter resistência, pelo menos até o momento, não que se saiba. E como é importante estarmos pautados em evidências científicas fortes, como eu falei no início da aula, que nos mostram, que nos provam, que nos dão essa possibilidade de tratamento. Quando eu comecei a fazer a PDT no hospital, os médicos começaram a chamar, tanto eu como a professora Ana Karina, até para avaliar pé diabético, porque eles viam a resolução do caso, não é? E aí a gente precisa levar para a equipe o que a gente pode fazer, o quanto a odontologia é rica, o quanto a odontologia consegue mudar no dia a dia da rotina, mudar para melhor, né? A rotina da terapia intensiva. E não é só no nosso consultório, é na UTI também. Logicamente que para eu fazer terapia fotodinâmica, eu preciso saber de competidor, eu preciso saber qual o tempo, qual a concentração, como isso vai ser feito. Fazer laser terapia, ou terapia fotobiomoduladora, ou terapia fotodinâmica, vai muito além de apertar um botão de laser. Apertar o botão de laser, qualquer macaco faz. Eu preciso saber estar embasada, forte, evidências científicas fortes de como o laser pode ser benéfico e o quanto e o como isso vai ser feito. É isso que nos diferencia. Quanto tempo eu deixo para a penetração do corante, para que eu possa fotossensibilizar a célula. E aí eu tenho realmente, no caso da herpes, uma terapia muito forte e muito rápida dentro de uma UTI. Eu preciso disso, eu preciso de controle de infecção. E o bom da terapia fotodinâmica é que eu posso usar em bactéria, em fungo e em vírus. Ou seja, eu tenho uma terapia muito rápida e muito forte e que me auxilia muito. Por isso que eu trouxe ela aqui para mostrar também a importância do cirurgião dentista no controle de infecção. Logicamente que eu preciso de um diagnóstico pautado, eu preciso conhecer doença e eu preciso saber os parâmetros para que eu possa usar a terapia fotodinâmica antimicrobiana. Então, qual o diagnóstico? Eu tenho que ter o cuidado, eu estou usando laser, eu tenho que ter cuidado com a questão das prováveis neoplasias em boca, onde eu tenho contraindicação para uso do laser, mas eu tenho que saber qual a concentração do meu corante, quanto tempo eu vou usar, qual a forma de aplicação, quanto tempo pré-irradiação eu vou fazer. E eu trouxe essa pauta também para a aula, porque eu já trabalhei em uma unidade de terapia intensiva, onde se usava qualquer azometileno, de qualquer jeito, de qualquer forma. E, logicamente, que a gente tinha resultados insatisfatórios. E aí a culpa não era do dentista, ou não era da técnica, era do dentista. A culpa era de não saber como conduzir o tratamento. Por isso que a gente fala da necessidade, da responsabilidade e do conhecimento da odontologia hospitalar e das técnicas empregadas. E falando em laser, eu não posso deixar de falar da importância do dentista no cuidado das lesões traumáticas, tanto na instalação dos dispositivos, quanto a gente se beneficia com a terapia fotobiomoduladora, com o reparo, com o laser, o quanto a gente consegue trabalhar positivamente, né, no reparo das nossas lesões. Então, casos de pacientes que fazem, e como eu até coloquei no início da aula, toda a problemática da intubação, o paciente que entra em crise convulsiva, o paciente que faz lesão por muitas vezes trismo, né, de morder, de realmente lesionar e de expor e de ser mais uma área que predispõe à infecção, e o dentista precisa muitas vezes suturar, entrar com dispositivos, trabalhar com laser para acelerar o reparo e também livrar o paciente do caso, às vezes é uma borda cortante, às vezes é um dente que está exatamente ali traumatizando. E nós, dentistas, precisamos realmente tirar também o agente causal do trauma. Não só aplicar o laser, não só prescrever o corticoide tópico, mas também trabalhar com a remoção da causa do trauma. E eu trago para vocês a possibilidade dessas placas, não é, de proteção, que são muito usadas para esporte. A professora Juliana Franco, que é uma das maiores estudiosas de odontologia hospitalar no mundo,
ela é aqui do Hospital das Clínicas em São Paulo, da USP, ela publicou um artigo que é justamente sobre a utilização dos protetores bucais nos pacientes internados numa unidade de terapia intensiva. Então, ela mostra todo o protocolo, e aqui nesse slide anterior, a adaptação, não é, dele. Então, a gente recebe, alguns hospitais já têm, no nosso caso, a gente pede para a família trazer, e a gente faz toda a adaptação para que nós possamos passar o tubo e realmente impedir que o paciente permaneça fazendo a lesão traumática. Porque muitas vezes não adianta eu entrar com laser ou entrar com a pomada se eu não tiro, não removo a causa. E muitas vezes é justamente essa placa que nos dá a condição de reparo. E aí a nossa aplicação do laser e a nossa possibilidade também, né, logicamente, dependendo do quadro do paciente, de entrar com as pomadas de corticoide para acelerar o reparo das lesões. Casos de imobilidade, casos de risco de broncoaspiração, mesmo com paciente entubado, mesmo à beira-leito, dentro da UTI, nós fazemos o procedimento de extração, nós fazemos a sutura. Como eu coloquei para vocês, pessoal, o nosso tratamento odontológico, a nossa intervenção odontológica, ela é a mesma. É a mesma anestesia, é o mesmo fórceps que eu uso, é a mesma técnica de procedimento, é a mesma curetagem, é a mesma remoção da dentina. O que eu preciso conhecer é o ambiente de trabalho, é o paciente, é a doença de base, é até onde eu posso ir. Saber reconhecer no multiparâmetro se o paciente está ainda a óbito, saber identificar alguma alteração na hora do meu procedimento. E isso que nos traz essa importância, a importância da comunicação com toda a equipe, a importância com a família. Na UTI pediátrica, nós precisamos o tempo inteiro interagir, integrar com a família, mostrar para a família, inclusive, a importância do controle do biofilme, trazer essa família para perto de nós, mostrar que se eu não tenho infecção em boca, é um risco a menos que o meu paciente corre. Então, lembrar que o paciente de UTI, ele está restrito ao leito, ele tem uma perda da privacidade, ele tem uma exposição do corpo, ele está sendo submetido a vários exames, ele está muitas vezes vendo pessoas ao lado morrerem. É um ambiente frio, é um ambiente sombrio, é um ambiente que não é para todo mundo, né? A terapia intensiva não é para todo mundo. Para a gente, dentista, também é a gente lidar com a morte o tempo inteiro, mas é a gente saber da nossa importância, o quanto nós podemos fazer de bom, o quanto nós podemos trazer de melhora para aquele paciente. Então, essa comunicação com o paciente, essa comunicação com a equipe, essa comunicação com a família, ela sempre traz benefícios muito grandes. E é preciso também que o dentista aprenda sobre humanização, como a gente olha a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Quantas vezes eu entrei na UTI e o paciente ele estava amarrado, ele estava preso, e a gente entende que muitas vezes o paciente ele precisa estar, porque muitas vezes ele entra num quadro chamado delírio, onde o paciente ele pode realmente se estubar, mexer nos equipamentos, o que não pode acontecer, mas muitas vezes a nossa humanização, a nossa oração, a nossa fala, a gente traz tranquilidade, a gente traz conforto, a gente traz muitas vezes a cura, a gente traz o fortalecimento da equipe. Então, o cirurgião dentista, ele é de fundamental importância para uma equipe de terapia intensiva. Lógico, a gente precisa conhecer princípios éticos, princípios humanitários, essa relação com a família, essa relação com a equipe, ela precisa existir e ser a melhor possível para o bom funcionamento do serviço. Então, normalmente, o paciente em UTI, ele está sedado, e o dentista, muitas vezes, tem toda essa dificuldade de acesso à boca, realmente de conseguir enxergar. A semana passada, e eu até pensei em colocar e terminei esquecendo, a imagem da Virgem de Guadalupe. Eu estava em uma palestra sobre cariologia, e o professor falando
da imagem de Guadalupe. E aí, quando a gente amplia a imagem, a gente começa a ver detalhes que, quando a gente olha para ela, a gente só vê uma santa, né? A gente só vê Nossa Senhora. E quando você começa a ampliar, a gente começa a ver que o manto dela tem anjos, que o olho dela tem um chapéu. E assim a odontologia hospitalar. Nós precisamos ampliar o nosso olhar, nós precisamos enxergar melhor as possibilidades e os riscos a que esse paciente ele está submetido. E aí o nosso olhar na odontologia ele passa a ser muito mais importante, porque muitas vezes um pequeno foco de infecção naquele paciente pode levar a um quadro de sepse e de óbito. Então o dentista ele é extremamente importante nesse olhar crítico e clínico do paciente na UTI. Então, mais do que nunca, é preciso nós termos empatia, nós enxergarmos toda a problemática que é vivenciar o dia a dia de uma UTI, enxergar no outro, aonde você pode dar o seu melhor enquanto profissional, enquanto pessoa, e o quanto a odontologia ela é importante, o quanto ela soma, o quanto ela traz de cura, o quanto ela traz de conforto, o quanto a odontologia soma na equipe. E a gente precisa saber enxergar a alma do outro. Então, são pacientes gementes, são pacientes, muitas vezes, em extremo sofrimento, mas que nós, dentistas, podemos levar e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Dificuldades nós temos. Eu não tenho essa pouca importância da medicina, pelo contrário, nos hospitais que eu trabalho, a medicina, ela me chama muito, ela me traz muito para junto, e nós trabalhamos, sim, em parceria, a odontologia, com a medicina, com a enfermagem, com a físio, com a fono, com a psicologia, com a assistência social, em equipe. Então, o que é que eu vejo de problema? A falta de preparo do dentista, por causa das graduações, que não capacitam os nossos alunos para a área. A presença dos dispositivos intrabucais é muito difícil acessar, enxergar, examinar muito bem o paciente, por causa do selamento dos lábios, selamento dos dentes, os equipamentos, o tubo, tudo isso dificulta muito esse acesso, mas mesmo assim a gente segue na luta, a gente segue com a certeza da manutenção dos nossos valores humanitários, profissionais, pessoais, com a certeza de que a gente está tentando fazer da melhor forma, com erros, com limitações, que são nossas, inerentes à nossa raça humana, mas que o nosso melhor, ele está sendo depositado em tudo que a gente faz. Então, eu sempre coloco que a gente esteja de braços abertos para as mudanças. A Covid chegou para chacolejar, para nos movimentar, para nos fazer entender ainda mais a nossa importância nos hospitais. E aqui estão os meus contatos. Espero ter trazido informações ou uma vida diferente do que a odontologia normalmente está mais associada nos nossos consultórios, nas nossas quatro paredes, na nossa zona de conforto, no nosso dia a dia clínico, onde nós dentistas somos os executores, né? E nós decidimos o tratamento. Quando estamos no hospital, a história muda, nós fazemos parte de uma equipe, e sabemos, eu espero ter mostrado para vocês um pouquinho da nossa importância. Então, aqui está o meu contato de rede social. Para quem não é do Brasil, antes de 83 eu tenho mais 55, né? Estou no Brasil, e o meu e-mail. Então, espero ter trazido, mostrado para vocês um pouquinho da nossa importância. Espero poder contribuir de alguma forma na vida clínica de vocês, principalmente de alunos de odontologia, que ainda não conhecem a odontologia hospitalar, mas mostrar para vocês o quanto é fascinante fazer parte desse mundo da odontologia hospitalar. E aí, mais uma vez, agradeço a IOP, agradeço a VOCO, agradeço a todos os acadêmicos extremamente queridos, agradeço a oportunidade de ser aspirante na academia e de poder fazer parte desse grupo tão seleto da Academia Interamericana de Pacientes com Necessidades Especiais. Muito obrigada.